Fala galerinha, sou o Felipe Bruno e faltam apenas 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A. É bem verdade que para o Fortaleza e Atlético Mineiro faltam 4 jogos, porque o duelo entre Fortaleza e Atlético Mineiro foi adiado. Mas de qualquer forma, falta muito pouco para acabar o Brasileirão e para conhecermos os times que infelizmente vão se juntar ao Sport e vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu diria que 48 pontos é a pontuação extremamente segura, isso porque o Santos, que abre a zona de rebaixamento e tem 38 pontos, se vencer os 3 jogos, chega a 47. Portanto, quem fez 48 ou mais está salvo de qualquer risco de rebaixamento. Do 45, 46 e 47, a chance de rebaixamento é bem baixa. Abaixo de 45 tem uma chance que vai aumentando progressivamente e por isso que eles colocam que o número mágico seria 45. A tendência é que 45 seja o suficiente, por isso neste vídeo não vamos falar aqui do Red Bull Bragantino, do Corinthians, que chegaram aos 45 pontos, mas tem aquele 0,0003% de chance ainda de rebaixamento. E também não vou citar aqui o Atlético Mineiro, que também tem aí seu 0,0005% de chance de queda, com 44 pontos. Mas do Grêmio para baixo aí, todos aí têm risco e conforme vai ficando mais perto da zona, o risco vai aumentando, né? O risco é maior de todos aqui para o Juventude. Com apenas 33 pontos, o time só pode chegar a 42 se vencer os 3 jogos. E se na próxima rodada, onde recebe o Bahia, não vencer, o Juventude provavelmente estará rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar aqui falando do Juventude. Como eu disse, o esporte já caiu. E aí o Juventude está numa situação dramática. Ter perdido o último jogo para o São Paulo complicou de vez o sonho do Juventude de se manter na Série A. Matematicamente ainda o torcedor acredita, mas é bem difícil. O Juventude, sem ganhar os 3 jogos, chega a 42 pontos e vai precisar torcer muito contra os adversários. Na próxima rodada, o Juventude recebe o Bahia. Se o Juventude ganhar do Bahia, estará vivo ainda na luta contra o rebaixamento e fará o confronto direto em casa contra o Santos, onde ele teria a possibilidade, neste caso, de ficar mais perto ali do Santos. E na última rodada, o Juventude visita o Corinthians, que já vai estar pensando lá na Copa do Brasil. Então, essa tabela aqui do Juventude, se o Juventude não ganhar do Bahia, provavelmente cai nessa rodada. Então, o Juventude sabe que ganha ou ganha do Bahia. Então, essa situação difícil do Juventude. O Fortaleza tem 34 pontos, mas como ele tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro, por conta do Atlético Mineiro estar disputando aí a final da Sul-Americana, acabou ficando com o vice, então o Fortaleza tem um jogo a menos, o que dá mais esperanças para o torcedor do Fortaleza que é possível se livrar do rebaixamento. O Fortaleza, antes desse jogo atrasado com o Atlético Mineiro, terá o duelo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, aí recebe o Atlético Mineiro, recebe o Corinthians e visita o Botafogo. Se ganhar os 4 jogos, o Fortaleza chega a 46 pontos, por isso o Fortaleza aí tem uma chance interessante de se livrar do rebaixamento, mas tudo passa nesse jogo contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro, onde ele precisa aqui conquistar 2 resultados positivos. Hoje tem 34 pontos, 5 a menos do que o Vitória, mas tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo atrasado com o Atlético, diminuiria a distância para 2 pontos. Por isso, Fortaleza ainda sonha em fugir do rebaixamento. O Santos, eu diria que não só o Santos, mas o Internacional fizeram muito o Vitória alavancar nas últimas rodadas, ajudaram, né, nos 2 jogos em que o Vitória sobressaiu sobre Santos e Internacional, por outro lado, mas por outro lado também a situação de Inter e Santos complicou na tabela. No último duelo, empate no Beira-Rio entre Internacional e Santos, que não foi tão bom para o Santos, porque manteve o time na zona de rebaixamento, mas o Santos nessa rodada recebe o Sport. Então aqui o cenário ideal para o Santos tentar deixar a zona de rebaixamento, mas nem sempre o Santos fez o que tinha que fazer em casa nesse Brasileirão, quando mais se imaginava que o faria. Mas é um jogo de muita responsabilidade contra o Sport, que já está rebaixado. Se o Santos vencer, tem um potencial chance de deixar a zona de rebaixamento. Isso significa que vai deixar, mas uma potencial chance.
Na outra rodada, o Santos visita o Juventude. E aqui é um cenário importante, porque, como eu disse, se o Juventude ganhar do Bahia, o Juventude ainda luta contra o rebaixamento neste duelo contra o Santos. Se o Juventude perder ou empatar com o Bahia, provavelmente cai nessa rodada. E aí, no duelo contra o Santos, o Juventude já estaria rebaixado. E na última rodada, o Santos recebe o Cruzeiro, que nesse caso já estaria ali pensando na semifinal da Copa do Brasil. Então, esse é o cenário do Santos, que se vencer os 3 jogos, chega a 47. Se vencer dois, empata um, chega a 45. São contas aí prováveis para o Santos se salvar do rebaixamento se conseguir somar esses pontos. E aí, para vocês, esses 4 times, na verdade, dos 3 que estão na zona de rebaixamento, porque o Sport já não conta, qual deles você acha que tem mais chance de escapar do rebaixamento? Agora vamos para fora da zona de rebaixamento, ou seja, aqui só depende deles para evitar o rebaixamento. O Vitória, que arrancada espetacular, que momento vivido pelo técnico Jair Ventura. O Vitória se recuperou de forma impressionante nessa reta final. Resultados positivos contra Santos, fora de casa, e contra Internacional, sem dúvida foram cruciais para o Vitória chegar faltando 3 rodadas para terminar o Brasileirão, só dependendo de si para se livrar do rebaixamento. A tabela não é fácil, mas o Vitória só depende de suas forças para escapar do rebaixamento. Com 39 pontos, o Vitória terá em casa na próxima rodada um duelo difícil contra o Mirassol. Depois ele visita o Red Bull Bragantino e na última rodada recebe o São Paulo. Então essa é a tabela do Vitória aqui, que tenta garantir a permanência o mais rápido possível na Série A. Internacional. O Internacional tem oscilado muito. Fez um grande primeiro tempo contra o Santos na última rodada, mas no segundo tempo deixou a desejar e acabou cedendo o empate, que não foi bom para o Inter, né? Porque se vencesse, ficaria mais perto de garantir a permanência. Mas apesar de tudo isso, o Internacional só depende dele para se livrar do rebaixamento. O Internacional vai ter na próxima rodada o duelo direto contra o Vasco fora de casa. Aí depois ele recebe. Aliás, ele visita o Vasco e visita o São Paulo. São 2 jogos seguidos do Inter fora de casa, 2 jogos complicados. O duelo contra o Vasco, inclusive, é um confronto direto. E depois, na última rodada, recebe o Red Bull Bragantino. Sabe-se que aqui é a teoria que o Inter pelo menos um jogo tem que ganhar se quiser evitar o rebaixamento, mas dependendo vai precisar de um pouco mais do que isso. Bom, Internacional agora Ceará. O Ceará tem uma tabela talvez chamada aquela tabela do pesadelo, né? Ninguém quer ter uma tabela assim na reta final de Brasileirão, né? Afinal de contas, o Ceará pega, além de ter pego o Mirassol na última rodada, time que está no G4 e que perdeu de 3-0 fora de casa, o Ceará agora vai pegar o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Só isso, os 3 primeiros colocados do Brasileirão. É uma tabela difícil, onde o Ceará sabe que precisa ganhar um desses jogos. Na próxima rodada, recebe o Cruzeiro. Aí visita o Flamengo. E na última rodada, recebe o Palmeiras. Então, o cenário aqui é o seguinte: o duelo contra o Flamengo no Maracanã tem 2 nuances para o Ceará. A primeira, se nessa rodada de número 36, o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio, acabou, o Flamengo é campeão, então o Ceará pegaria o Flamengo campeão no Maracanã. Mas se não acontecer essa combinação, aí o Ceará vai pegar o Flamengo brigando aí pelo título, perto de repente conquistar o título. E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Na última rodada, o Ceará recebe o Palmeiras, que já pode ter acabado o campeonato, ou seja, o Flamengo sendo campeão brasileiro com antecedência, ou ainda o Palmeiras tentando aí o título do Brasileirão. Então essa é a tabela do Ceará. Vasco. A queda livre, 5 derrotas seguidas, né? Um pesadelo para qualquer torcedor do Vasco neste momento, que viu o Vasco se recuperar de forma impressionante. Mas de repente uma queda brusca e o pesadelo do rebaixamento voltando a bater na porta do Vasco, né? Bom, o Vasco tem na próxima rodada aquele jogo que é crucial. É ganhar ou ganhar. É o confronto direto em casa contra o Internacional. É tudo ou nada para o Vasco, que sabe que o jogo contra o Inter pode ser o jogo da salvação do Vasco do risco de rebaixamento, dependendo do que acontecer na rodada. Depois o Vasco recebe o Mirassol e na última rodada visita o Atlético Mineiro.
E por fim o Grêmio, que desses times que estão aqui, né, é o que tem menos risco de rebaixamento, né? O Grêmio nessa rodada recebe o Palmeiras. Aí depois o Grêmio faz mais um jogo em casa contra o Fluminense. E na última rodada visita o algoz do primeiro turno, o Sport, né? Porque quem lembra, no primeiro turno, o Sport ganhou do Grêmio na casa do Grêmio. Foi, aliás, a primeira vitória do Sport nesse Brasileirão. Depois o Sport veio a ganhar do Corinthians também. Então, em si, essa sequência do Grêmio aí, que uma vitória aí, teoricamente, já é mais do que suficiente para garantir a permanência. E aí, para vocês, dos 5 times que estão aqui fora, Grêmio, Vasco, Ceará, Internacional e Vitória, qual tem o maior risco de entrar na zona de rebaixamento nessa reta final e cair para a Série B?